Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. No segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4, nós vamos ler os 7 primeiros versículos, estaremos meditando nesta passagem. Segundo Reis, capítulo 4, dos versos 1 ao 7. A palavra de Deus nos diz assim: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me mais uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga as tuas dívidas, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Podemos assentar. Louvado seja Deus. Amados, quero meditar com os irmãos nesta noite, nessa palavra, porque muitas vezes, irmãos, situações na nossa vida, situações que fogem ao controle de maneira inesperadas, geram um caos na família, um caos numa cidade, um caos numa nação. E nós estamos acompanhando, por exemplo, estarrecidos, uma guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. E esses dias eu estava ouvindo alguém comentar sobre essa guerra, e essa pessoa estava dizendo que milhares de jovens já perderam as suas vidas de ambos os lados da batalha. E a preocupação já é a seguinte: com a pós-guerra, eles já estão pensando que quando terminar essa guerra, vai faltar mão de obra, tanto na Rússia quanto na Ucrânia, porque milhares de jovens estão morrendo na guerra. E o temor é que, quando a guerra acabar e precisar reconstruir esses países, não terá gente para construir. Então, irmãos, são situações como esta que geram caos. Nós, alguns dias atrás também, nós acompanhamos pelos noticiários uma tragédia ali nos Estados Unidos, em Los Angeles, aquele incêndio que devastou tantas casas. Eu peguei o dado aqui, um dos últimos dados que eu pude buscar na internet. A estatística diz que mais de 12 mil casas foram queimadas pelo fogo. E mais de 153 mil pessoas perderam as suas casas. Então, irmãos, quando a gente para analisar,
é uma cidade, né? É uma cidade inteira que foi queimada. E isso gera o caos, gera, né, o descontrole, gera desordem, gera, né, desânimo, gera grandes dificuldades que levarão anos para serem normalizados. E quando a gente olha para isso, a gente olha para a nossa própria vida também e vê que em algum momento da vida nós também já passamos por situações de caos. Eu creio que cada um aqui já viveu momentos de caos em algum tempo da sua vida, né? Uma notícia que abalou, uma perda, uma crise, uma falência, não sei, mas todos nós um dia já vivenciamos um momento e um tempo de caos. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que desde o início da criação, o caos já aconteceu. Lá no Jardim do Éden, o caos aconteceu. Deus criou tudo perfeito. Deus criou o homem e a mulher perfeitos. Deus colocou no jardim que o próprio Deus plantou. O homem tinha comunhão com Deus, ele se relacionava com Deus, ele falava com Deus. Mas um dia o homem pecou. E o pecado gerou o caos. O pecado trouxe a desordem. Mas Deus vem ao encontro do homem para restaurar aquilo que estava em desordem. Quando a gente olha mais adiante na Bíblia, a gente vai ver Deus destruindo toda a humanidade através de um dilúvio. Imagina o caos. Noé e sua família apenas foram preservados daquele dilúvio, só eles saíram vivos daquilo. Tiveram que recomeçar tudo de novo. Imagine a maneira como eles encontraram tudo depois do dilúvio, irmãos. Quando a gente vê uma cena de um tsunami, de uma inundação, como nós vimos no Rio Grande do Sul, quando as águas abaixam, é um caos, não é verdade? Imagine quando Noé saiu da arca, o que ele encontrou? Um caos. E ele precisou, confiado em Deus, reiniciar, recomeçar a história da humanidade. Nós lemos de momentos de caos na vida de Jacó, na vida de José, na vida de Davi e tantos outros. Mas nesta noite eu quero falar um pouquinho sobre o caos na vida desta mulher. A Bíblia não cita o nome dela e também não menciona o nome do seu marido. Mas a Bíblia diz que o seu esposo era discípulo dos profetas. E ele faleceu. E quando esse homem faleceu, ele deixou a sua esposa com 2 filhos. Nós sabemos, irmãos, que as mulheres na antiguidade, ao ficarem viúvas, elas não tinham muito o que fazer. Nós encontramos, por exemplo, no livro de Ruth, aquelas viúvas indo respigar nos campos. Havia uma lei lá em Levítico que dizia isso. Quando você colher no teu campo, deixe os cantos do campo sem colher, para que o órfão, as viúvas e os estrangeiros possam se alimentar daquilo. Então já havia essa determinação de Deus para que as viúvas não morressem de fome. Muitas não tinham condição nenhuma de se manter e de manter a sua casa. E a grande esperança de uma mulher que ficava viúva era ter um filho homem. Porque se ela tivesse um filho homem, esse filho iria para o mercado de trabalho. Ele iria para o campo, ele iria para a lavoura, ele iria para as pastagens, ele iria para a caça, alguma coisa ele ia fazer para trazer a provisão para casa. E esta mulher, desta história que nós lemos, ela estava justamente nessa situação. Ela tinha perdido o seu esposo, mas ela tinha 2 filhos. Então a situação dela, embora triste, mas ainda não era das piores, porque ela teria 2 filhos que estariam sustentando ela.
A Bíblia não diz aqui a idade dos filhos, mas eles já estavam em idade de trabalhar, porque o texto nos diz que os credores vieram buscá-los para se tornar escravos. Então, esta mulher, ela tinha essa esperança, de que os filhos pudessem ajudá-la, de que os filhos pudessem socorrê-la naquele momento de dificuldade. Mas este homem, quando morreu, deixou dívida. E os credores vieram para receber. E a mulher não tinha com que pagar. E havia uma lei em Levítico, capítulo 25, no verso 28, a Bíblia fala ali que, no capítulo 25 em geral, a Bíblia está falando ali, do ano sabático, depois do ano do jubileu, e a Bíblia cita que aquela pessoa que não tivesse com o que pagar, ela teria que se oferecer como escravo para pagar a dívida. E ela iria trabalhar para o credor, ou até quitar a dívida, ou até chegar o ano do jubileu, o que chegasse primeiro. O ano do jubileu acontecia a cada 50 anos. Então, se uma pessoa se vendeu como escravo 2 anos ou 3 anos após o jubileu, ele teria que ficar escravo mais 47 anos, ou até pagar a sua dívida, se conseguisse quitar antes desse tempo. A Bíblia não fala o valor da dívida, mas a Bíblia fala que os credores vieram para buscar esses jovens. Talvez esses jovens teriam que trabalhar como escravos durante 10, 20 ou 30 anos, nós não sabemos. E esta mulher então, ela está desesperada, porque o caos se instalou na vida dela. Imagina, primeiro ela perder o marido, isso já foi um choque, ela ficar com os 2 filhos, ainda ter ali uma luz de esperança, mas agora os credores estão para buscar os seus filhos, para levar os seus filhos para serem escravizados. Essa mulher, nesse momento de desespero, ela foi até Eliseu. Ainda bem, irmãos, que esta mulher foi até Eliseu. E a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, nesta passagem, é que não importa o caos que nós estejamos vivendo, não importa o grau da dificuldade, do problema, da luta que nós estamos passando, o único socorro é Jesus. O único socorro é Jesus. É a Ele que nós temos que recorrer, é a Ele que nós temos que ir, é a Ele que nós precisamos clamar. Esta mulher, ela não foi clamar por socorro aos seus vizinhos, ela não foi clamar por socorro a algum parente, mas ela foi ao homem de Deus. Ela sabia que o homem de Deus iria trazer a ela uma solução. Ela sabia que o homem de Deus iria dar uma direção, o homem de Deus iria dar um conselho sábio, e ela poderia então tomar uma decisão acertada. Essa mulher foi a Eliseu. Em Mateus 11, 28, o próprio Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, irmãos, não importa o caos que nós estejamos vivendo, Jesus é a força para o cansado, Jesus é o remédio para o doente, Jesus é a alegria para o triste, Jesus é a esperança para aquele que está desesperado. Jesus, Ele é a fonte que sacia a sede daquele que está cansado. Amados, essa mulher então, ela vai ao homem de Deus, e ela chega diante do homem de Deus, e ela apresenta a ele o seu problema, ela conta para ele a sua causa. Quantas pessoas, irmãos, têm vivido, momentos de dificuldades e de caos, e essas pessoas começam a lamentar para outras pessoas, começam a contar para todo mundo,
né, o problema que ela está vivendo, a luta que ela está passando. A pessoa fala para todo mundo, mas não fala para Deus. Ela conta para todo mundo as dificuldades, mas ela não para contar para Deus. E esta mulher, ela foi ao homem de Deus porque ela sabia que ele poderia trazer uma solução. A palavra de Deus nos diz lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, verso 7, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lancem aos pés do Senhor as suas ansiedades. Lance aos pés dele os seus problemas, as suas lutas, as suas adversidades, porque ele tem cuidado de nós. Não é para a gente, irmãos, levar os problemas para aquele que não nos pode ajudar. Não é para a gente levar o problema para aquela pessoa que talvez só vai piorar a situação. Não é para levarmos o problema para aquela pessoa que, ao invés de estender a mão, vai nos criticar ainda. Leve o seu problema, leve a sua causa ao Senhor Deus. Leve a sua causa ao Senhor Jesus, porque Ele pode fazer o que outros não podem. Mas também aprendemos, irmãos, com esta mulher, com a atitude desta mulher, que ela não aceitou entregar os seus filhos para serem escravos. Ah, irmãos, quantas mães estão chorando por seus filhos, quantas mães estão desesperadas, porque os seus filhos entraram para o mundo do crime. Quantas mães estão aflitas, não conseguem dormir, porque os seus filhos saem de casa, elas não sabem aonde eles estão. Muitas vezes eles chegam em casa totalmente bêbados, totalmente drogados, totalmente machucados. Nós não sabemos quantas pessoas estão vivendo isso, irmãos, mas muitas mães, muitos pais estão chorando por seus filhos. E esta mulher nos ensina algo. Nós não devemos nunca aceitar que os nossos filhos permaneçam na escravidão. Mas pastor, o que eu vou fazer? Meu filho já está no mundo das drogas, meu filho já está preso, meu filho já está envolvido com essas pessoas, o que eu faço? Vai aos pés de Jesus, entrega ele para Jesus, entregue a vida do seu filho para Jesus, entregue a vida, né, desse seu filho nas mãos do Senhor. Diga: Senhor, trabalha na vida dele, Senhor, toca na vida dele, Senhor, cuida dele, Senhor, restaura a vida dele, Senhor, liberta ele, Senhor, faz algo novo na vida dele. É isso que nós podemos fazer, mas nós não devemos, irmãos, em momento algum, simplesmente lamentar a vida que nossos filhos estão vivendo, de maneira nenhuma. Nós não podemos simplesmente dizer: ah, meu filho está nessa situação e eu não tenho o que fazer. Tenho que fazer sim. Vai aos pés de Jesus, entregue ele para Jesus, chore por ele aos pés de Jesus, leve ele aos pés de Jesus e diga para Jesus: Senhor, eu não aceito ver meu filho escravo das drogas, eu não aceito ver meu filho escravo da violência, eu não aceito ver meu filho escravo do pecado, de Satanás. Por isso eu coloco ele diante de ti e clamo ao Senhor: tira meu filho de lá, liberta meu filho, transforma o meu filho, faz um milagre na vida dele. Foi isso que essa mulher fez. Ela nos ensina não aceitarmos a situação, mas irmos aos pés do Senhor e clamarmos a Ele, lutarmos pelos nossos filhos, chorarmos por eles e clamarmos por eles. Tudo estava uma desordem total na vida desta mulher. E o homem de Deus então lhe pergunta o que ela tem em casa. Talvez o homem de Deus estivesse esperando dela uma resposta afirmativa. Talvez o homem de Deus pudesse ouvir esta mulher dizer: olha, eu tenho lá em casa umas peças de ouro, eu tenho lá em casa algumas peças, algumas joias, eu tenho lá em casa uma reserva, eu tenho lá em casa
algo de valor, um objeto de valor que eu possa talvez entregar. Mas quando esta mulher ouve essa pergunta, ela diz para o homem de Deus: olha, eu não tenho nada em casa, a tua serva não tem nada em casa. Mas aí ela pensa um pouco mais, e ela diz: olha, a não ser uma botija de azeite. Irmãos, veja o estado dessa mulher. Uma mulher viúva, os 2 filhos sendo levados como escravos para pagar a dívida do esposo, e o que ela tem em casa? Uma botija de azeite. Apenas isso. Amados, quantas vezes, nos momentos de caos da nossa vida, a gente não consegue enxergar nada de bom, não é verdade? Mas quando o homem de Deus pergunta a essa mulher, pelo menos ela conseguiu ver uma botija de azeite. Era tão pouco. Ela poderia dizer, né, não vou nem falar da botija de azeite, porque a dívida é tão grande, o que a botija de azeite vai resolver? Mas ela olhou, né, se lembrou daquela botija e disse para o homem de Deus: olha, eu não tenho nada de valor, mas eu tenho uma botija de azeite. Irmãos, muitos de nós têm a tendência, né, do momento de caos na nossa vida, de desordem, não vê nada de bom, né? A gente olha, parece que acabou tudo. A gente louvou aqui com o cântico, né? Parece que é o fim. A gente olha e não vê nada de bom. Mas essa mulher nos ensina que, mesmo no caos, se você parar para pensar, ainda há algo que possa ter algum valor diante de Deus. É tão emocionante, né, irmãos, a gente vê as reportagens de quando acontece uma catástrofe. Às vezes a pessoa perdeu a casa toda lá na chuva, a água levou, e aí o repórter chega e pergunta para a pessoa: você perdeu? Perdi tudo, mas graças a Deus que eu e minha família estamos vivos. É emocionante a gente ouvir isso, porque a pessoa perdeu tudo que ela tinha, mas ainda no caos ela consegue ver algo de bom, né? Aquela pessoa que bateu o carro, destruiu o carro, mas ele consegue dizer assim: mas graças a Deus, não machuquei, não me machuquei, graças a Deus estou aqui, posso trabalhar e posso, né, começar de novo. Irmãos, em todo o caos, a gente precisa aprender com esta mulher também. Há alguma coisinha que restou, alguma coisinha que ficou, mesmo no momento, né, que parece que tudo está acabado. Se a gente parar para pensar, a gente ainda vai poder dizer: Senhor, parece que quase tudo foi, mas restou isso. Eu te louvo por isso. Eu te louvo, Senhor, porque restou ainda alguma coisa. Só uma botija havia restado. Mas Deus então iria usar esta botija de azeite para mudar a vida desta mulher. Aquilo que havia restado já era suficiente para Deus fazer uma coisa grande. Quando nós olhamos, irmãos, na história também da viúva de Sarepta, né, de Sidom, quando o profeta Elias foi à casa dela, ela estava também vivendo um tempo de seca, e essa mulher conseguiu se manter ali durante um tempo, mas chegou um tempo que Deus mandou Elias ir na casa dela, e no dia que Elias chegou na casa dela, ela estava fazendo a última refeição. Você já parou para pensar nisso? A seca já havia durado um tempo, e Elias estava sendo sustentado pelos corvos, que traziam pão e carne para ele. Ele bebia do ribeiro, mas Deus permitiu que aquele ribeiro secasse. E quando o ribeiro secou, Deus estava dizendo para Elias: agora vai na casa da viúva, porque lá também está secando. Vai lá, porque tem um milagre para ser feito na casa dela. E no dia que Elias chegou na casa daquela mulher, ela estava pegando ali uns cavacos, alguma lenha, e ele disse: mulher, traga um copo de água.
E a mulher foi para pegar o copo de água, ele falou: olha, faz também lá um pão para mim, um bolo para mim. Ela disse: ah, meu Senhor, até agora a gente conseguiu se manter, mas eu estou aqui pegando esses cavacos, porque eu vou preparar a última refeição, para mim e para o meu filho. Hoje é a última refeição, não tem mais de onde tirar. Nós vamos comer essa refeição e nós vamos morrer. E o homem de Deus disse: não, você não vai morrer. Foi por isso que Deus me mandou aqui. Porque Deus sabe a hora certa de agir. E aquela mulher, durante o tempo que Elias ficou hospedado na casa dela, a Bíblia diz que o pouco de farinha que ela tinha na panela não acabou, e nem um pouquinho de azeite que ela tinha na botija também não acabou. Interessante a maneira como Deus fez esse milagre, né, irmãos? Porque essa mulher, todo dia ela ia e fazia o bolo, fazia o pão, e ela olhava na panela, tinha sobrado um pouquinho, e ela disse: mais um dia. No dia seguinte ela ia, pegava a panela de farinha, pegava a botija de azeite, fazia mais uma receita, ela olhava no fundo da panela e falava: sobrou mais um pouquinho. Deus não encheu a despensa dela, mas Deus supriu diariamente a necessidade dela. Então, irmãos, Deus sabe como agir em cada situação. Aqui, nesta viúva que estava com Eliseu, ela precisava de recursos, ela precisava de algo que pudesse ajudá-la a pagar as dívidas. E então, Eliseu deu uma ordem para essa mulher. Eliseu disse: olha, vai, toma vasilhas emprestadas, seus vizinhos, os seus parentes, os seus amigos, pega o tanto máximo de vasilha que você puder pegar, vasilhas vazias, e você leva para a tua casa. Depois que você pegar essas vasilhas, você fecha a porta, e você e teus filhos vão pegar a tua botija de azeite, e vocês vão começar a deitar essa botija de azeite, derramar o azeite sobre esses vasos. E conforme os vasos ficarem cheios, você coloca de lado. Irmãos, essa mulher teve muita fé, não é verdade? Porque se fosse eu ia dizer: olha, profeta, não está fechando a conta. Eu tenho uma botija de azeite, e eu vou pegar um monte de vasilha. Se você me dissesse para colocar um pouquinho de azeite em cada vasilha, tudo bem. Mas você está dizendo que eu vou encher uma vasilha e vou colocar do lado, vou encher outra vasilha e vou colocar do lado, vou encher outra vasilha, como? Se eu só tenho uma botija de azeite. Mas essa mulher não questionou, irmãos, ela foi. E esta é outra lição que nós aprendemos aqui. Porque quando a gente olha, irmãos, na vida, no ministério de Jesus, e vê os milagres de Jesus, a gente vê, irmãos, que quando o sobrenatural acontece, é algo inexplicável. Ninguém pode explicar. É quando os médicos dizem: não tem jeito. Ontem eu estava conversando com a irmã aqui, na reunião de oração, antes de começar, e ela estava contando uma experiência, né, da Stephanie, da esposa do Guto, né, é a mãe dela. Diz que quando a Stephanie nasceu, com 1 ano de idade, ela foi internada. Uma bactéria tomou o corpo dela, ela ficou muito enferma, e o médico disse para ela: olha, ela tem 7 dias de vida. E ela ficou no hospital com a Stephanie, e ela disse que orava, e ela ficava no corredor do hospital orando: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. E passou os 7 dias, e ela continuou viva. E o médico disse: olha, não dá para explicar, mas ela não vai passar mais 7 dias. E ela ficou mais 7 dias. E ela lá no hospital ficava orando, chorando: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Passou mais 7 dias. E ela não morreu. O médico disse: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas não era para ela estar viva. Ela ficou 51 dias, irmãos, no hospital. E ela disse que quando ela recebeu alta, o médico chegou para ela e disse assim: olha, alguma coisa aconteceu, sua filha não morreu, mas eu vou dizer para a senhora que talvez ela só vai começar a andar quando ela tiver uns 7, 8 anos de idade.
Essa infecção pegou nos ossos da perna dela e ela não vai conseguir andar. Ela ficou desanimada, mas ela orou e ela disse que quando chegou em casa, eles orando, com 3 meses ela estava andando. Irmãos, e ela contando para mim ali, ela disse: hoje esse médico que tratou da Stephanie é crente. Ele é um pregador da palavra. Por que, irmãos? Não vê quem não quer ver. A medicina deu a palavra, mas Deus é quem dá a última palavra. O médico tem seu limite, o médico tem seus tratamentos, ele tem seu conhecimento, e os médicos, sim, Deus usa os médicos, são uma bênção, mas eles têm um limite, eles são humanos como nós, eles têm um limite da ciência, eles têm um limite do tratamento, ele tem um limite, e passou dali ele não pode fazer mais nada. Mas para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Aquela mulher então, irmãos, ela providenciou as vasilhas, entrou em casa, fechou a porta, e ela ia pedindo para o filho: olha, traz a vasilha, filho. E ela começou a pegar aquela vasilha dela e deitou o azeite, e ela encheu aquela vasilha e falou para o filho: leva lá para o canto. E ela olhou dentro da vasilha dela, tinha azeite. Ela disse para o filho: traz outra vasilha, filho. Ela foi, derramou naquela vasilha, encheu a outra vasilha. Ela disse para o filho: leva lá no canto. Ela olhou, tinha azeite. E ela continuou enchendo as vasilhas. E chegou um ponto que ela disse: filho, traga mais uma vasilha. O filho disse: mãe, já acabou todas as vasilhas que a gente pegou. Irmãos, isso não é maravilhoso? Por quê? Porque o que determina, o limite do agir de Deus não é o poder dele, mas é o nosso limite. Eu não sei quantas vasilhas essa mulher pegou, mas se ela tivesse pegado o dobro, teria azeite para o dobro. Então, o que limita não é o poder de Deus, mas é a nossa própria limitação, é o limite que nós estabelecemos. Deus tem mais, Deus tem muito mais, mas o nosso limite é que faz o azeite parar. E o azeite então parou. Quando ele trouxe aquela última vasilha, a Bíblia diz que o azeite parou. Mas algo interessante ainda, irmãos, e a última lição que eu quero trazer aqui, que eu aprendo com essa mulher, é que mesmo depois de ter recebido o milagre, mesmo depois de estar com a casa cheia de azeite, essa mulher, ela volta ao homem de Deus. Sabe, irmãos, o que isso representa? Alguém que quer depender de Deus. Hoje a gente vê com muita frequência pessoas que precisam de um milagre, pedir oração, vir à igreja, e elas oram, elas buscam, e Deus entrega, Deus dá resposta, Deus dá cura, Deus dá vitória. Mas sabe o que acontece na maioria das vezes? As pessoas vão e não voltam nunca mais. Porque elas dizem: agora eu posso daqui para frente resolver os meus problemas. Agora Deus já me curou, daqui para frente agora eu consigo resolver a minha vida. Ah, Deus me ajudou a resolver esse problema, então agora daqui para frente eu sei como fazer o resto. Irmãos, mas essa mulher nos ensina o seguinte: ainda que Deus tenha feito um milagre, busque a direção dele, busque a orientação dele, porque ele sempre vai ter algo para nos ensinar. E essa mulher volta ao homem de Deus, e quando ela retorna ao homem de Deus, ela conta para ele tudo o que tinha acontecido, e ele diz para a mulher: agora, mulher, vai, vende esse azeite, paga a sua dívida, e você e seus filhos vivam com o resto. Irmãos, essa mulher foi ao homem de Deus para quê? Porque ela precisava pagar uma dívida. Ela precisava quitar a dívida para que seus filhos não fossem levados como escravos. E essa mulher vai ao homem de Deus por isso. Ela diz: eu preciso de uma solução para pagar a dívida. E o que ela recebe? Ela recebe mais do que ela queria. Porque ele diz: paga a dívida
e com o que sobrar vocês ainda vão viver um tempo. Em Efésios capítulo 3, verso 20, a Kézia citou esse texto aqui no louvor, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Quando, irmãos, a gente olha para os milagres de Jesus, você não vê Jesus limitado. Você vê Jesus fazendo sempre com abundância, não é verdade? Quando Jesus se aproximou lá do barco dos discípulos que estavam lá à beira do mar da Galiléia, Jesus entrou no barco de Pedro, Jesus foi com ele lá até o alto mar, e Jesus disse: lance a rede ao mar. Pedro olhou para Jesus e disse: mestre, nós tentamos pescar a noite inteira, mas não pescamos nada. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E quando eles lançaram a rede, o que aconteceu? A rede ficou cheia. E cheia a tal ponto, irmãos, que o barco estava indo a pique. Eles tiveram que chamar outros barcos para levar um pouco dos peixes que Deus tinha dado para eles, de tanto que eles pescaram. Então, quando a gente vê, irmãos, o milagre de Jesus, a gente não vê ele de forma mesquinha, a gente vê ele sempre fazendo com abundância. Quando tinha uma multidão de 5.000 homens que estavam ouvindo Jesus, e Jesus disse, olha, falou para os discípulos, dá-lhes de comer. Os discípulos disseram, Senhor, não tem nada aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Disse, manda a multidão sentar. A multidão se assentou, Jesus deu graças, orou, agradeceu a Deus por aqueles 5 pães e 2 peixes, deu para os discípulos e disse, olha, agora vocês distribuem entre a multidão. E quando os discípulos distribuíram entre a multidão, foi na conta, aquele que comeu o último acabou, foi assim que foi o milagre. Sobrou 12 cestos cheios ainda, irmãos. 5.000 homens, além de mulheres e crianças, comeram daqueles 5 pães e 2 peixinhos, e ainda sobrou 12 cestos cheios. E Jesus disse, olha, recolhe o que sobrou. E eles recolheram o que sobrou e disseram para Jesus, Jesus, sobrou 12 cestos cheios. Ou seja, 1 cesto para cada apóstolo carregar ainda tinha, do que tinha sobrado. No segundo milagre não foi diferente da multiplicação. Eram 7 pães e alguns peixinhos, mas ali também sobraram 8 cestos. Deus sempre faz, irmãos, com fartura. Deus realiza sempre além daquilo que nós estamos pedindo. Com essa mulher não foi diferente. Ela pôde pagar a sua dívida, ela pôde ficar com seus filhos, e ela pôde ainda ter o sustento para algum tempo da sua vida, com aquilo que havia sido multiplicado. Nós precisamos crer que Jesus pode, irmãos, transformar o caos em tempo de esperança, em tempo de alegria. O que nós precisamos é ir a Ele, clamar a Ele, nos render a Ele. Nós precisamos aprender a olhar aquilo que nós temos, por menor que seja, mas nós precisamos aprender a reconhecer que há algo ainda que Deus tem nos dado. E crer que do pouco Deus pode fazer muito. Ele está pronto para fazer o milagre que nós precisamos. Amém? Então vamos nos colocar em pé. Se você está vivendo um caos na sua vida, fale com Jesus agora. Apresente a Ele agora a tua necessidade. Apresente a Ele agora o seu problema. E diga, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu não tenho recursos, eu não tenho condições, mas o Senhor é um Deus poderoso. Entrega para Ele agora. Fale com Ele agora. Apresente a Ele agora. E creia que Ele vai trazer para a sua vida mais do que você está pedindo. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Ó Deus, e temos olhado para a história desta mulher
que nós não sabemos nem o nome, mas, Senhor, que história maravilhosa. Uma mulher, Senhor, que veio até Eliseu, porque sua vida estava um caos, a sua vida estava uma desordem total, mas ela veio ao homem de Deus. Senhor, o homem de Deus orienta, ordena ela, para ela pegar as vasilhas, ela obedece, ela vai, ela faz, e o Senhor traz essa multiplicação na vida dela. O Senhor resolve o problema dela, o Senhor ainda faz além do que ela está pedindo. Senhor, que nós possamos, ao olhar para essa história, sermos encorajados nesta noite, ter a nossa fé renovada em Ti nesta noite, em saber que o Senhor é esse Deus poderoso, que transforma o caos em esperança. O Senhor é o Deus que transforma, ó Deus, aquilo que não é, ó Deus, em bênçãos na nossa vida. Pai, nós estamos orando neste momento, estamos apresentando diante de Ti, vidas que estão vivendo um caos na sua vida. Talvez, ó Deus, uma separação, talvez uma falência, talvez, Senhor, uma enfermidade, talvez uma perda, e esta vida, Senhor, está totalmente desorientada, Senhor, mas ela agora está clamando a Ti por socorro. Senhor, traz uma solução para essa vida, traz, ó Deus, um milagre para essa vida, traz, ó Deus, uma multiplicação nessa vida. Senhor, visita, ó Deus, de uma maneira gloriosa, para que essa vida possa sair desta situação que ela está, ó Deus, e ser cheia da Tua alegria, ser cheia de fé, ser cheia de esperança, ver a mão de Deus, o milagre de Deus acontecendo na sua vida. Pai, no nome de Jesus eu oro, o Senhor conhece cada uma delas. Toca, Senhor, agora, para a Tua glória, Jesus. Toca nessa vida, Jesus, com Teu milagre. Traz à existência, Senhor, o que não existe. Mostra o Teu poder a esta vida, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.